Eu vou mostrar um pouco sobre o desempenho e algumas impressões iniciais que eu tive com o notebook, utilizando ele nesses últimos dias. E assim, eu não tenho usado ele tanto porque eu já tenho um computador desktop e esse notebook eu uso ele mais para finais de semana, mais para uma coisa rápida e para assistir um filme, alguma coisa assim, né? Então aqui primeiro eu vou mostrar um pouco do CPU-Z dele, né, que você pode ver o processador, né, algumas informações sobre o processador, informações sobre a placa-mãe, sobre a memória. Esse daqui creio que seja a memória ainda. Sobre a placa gráfica, né? E aqui eu tenho as informações de temperatura, né, usando o hardware monitor, sobre as temperaturas que ele fica normalmente, né? Então, o notebook está praticamente stand-by aqui, né? Eu não estou usando nada, só estou com um programa de filmes aberto, mas o filme não está rodando agora, né? No momento. Você pode ver que a temperatura de tá em 45 graus, né? Em média, a temperatura do CPU, que é uma boa temperatura, né? Ele não tá na situação mais ideal, ele tá na minha cama, né? Então acaba que atrapalha um pouco, né, no resfriamento dele. Porém, eu estava fazendo alguns testes, né? Rodando, por exemplo, uma atividade pesada, né? Que é rodar um filme 4K, né? Nesse notebook, né? A resolução dele é 1080, né? Mas se você roda um filme 4K, pelo que eu entendi, você consegue uma melhor imagem, né? Mesmo assim, né? Então eu vou deixar ele rodando aqui um pouco tempo, né? Que é uma atividade pesada, para vocês terem noção mais ou menos de quanto fica a temperatura do CPU. Eu deixei o filme rodar um pouquinho aqui, né? E vocês podem ver que a temperatura ela tá oscilando bastante. Tem momentos que eu não sei se é erro do programa, mas ela chega a, a 92 graus, chega a bater 92 graus. Eu não posso rodar muito o filme aqui, porque senão acho que eu posso ter problema de direitos autorais, mas como vocês podem ver, ela chega aos 90 graus, né? Que eu achei uma temperatura bem alta, né? Apesar de rodar um filme 4K ser uma atividade bem difícil, né, para o CPU. Ele aqui nessa tecla, né, da Asus, ela tem esse programa que tem como você setar como você quer o desempenho dele. Então tem esse modo equilibrado, que é o modo que eu estou usando. Tem o modo performance, que ele aumenta o clock do CPU, deixa ele bastante rápido, porém, eu vou até ligar aqui, ele aumenta bastante o barulho da ventoinha, ó, como você pode ouvir. Ele aumenta bastante, não sei se a câmera vai captar. E as temperaturas também ficam mais altas, né? Aqui tá dando baixa porque não tá rodando nada. E tem esse modo sussurro, que ele praticamente desliga a ventoinha e ele deixa o CPU, né, com funcionamento um pouco mais lento. Porém, ao tentar assistir o filme aqui 4K, né, como o CPU ele tá com um clock menor, aqui praticamente não tá fazendo nenhum barulho agora, né? Eu liguei o modo sussurro. Muito silencioso mesmo. Porém, dava algumas travadas, né, assistindo um filme 4K. Provavelmente assistindo um filme 1080p, isso não aconteceria, né? Agora, falando de coisas mais específicas, né? Esse daqui é o teclado dele, né? O teclado dele não tem retroiluminação. Ele tem algumas teclas, ele tem uma luzinha, né, para indicar que está ligado, por exemplo, o Caps Lock e o botão de ligar, né? Ele tem essa cor aqui diferenciada no botão do Enter, né? E assim, é um bom teclado, né? Mas
Eu prefiro, por exemplo, os layouts de teclado que tem a tecla Enter maior, né? Eu não sei para que um Shift tão grande, sendo que o Shift não é uma tecla tão usada. Geralmente eu uso o Shift esquerdo, né? Talvez simplesmente para você colocar acentos assim. Mas eu prefiro o Enter maior, então muitas das vezes, por falta de costume mesmo, eu acabo batendo aqui, né? Esperando que eu tô. Achando que eu tô pressionando o Enter. Eu também acho que a de apagar, né? Que é uma tecla que a gente usa muito, né? Apagar e escrever poderiam ser maiores, né? Ele tem esse teclado aqui alfanumérico lateral, porém eu não vejo tanta serventia, pelo menos no momento, né? E ele tem um layout que pode até confundir um pouco, né? Porque o zero dele fica aqui à esquerda, né? Ele não fica ao centro como é a maioria dos teclados convencionais, né? Ele tem um atalho aqui para calculadora. E como eu ainda não acostumei com o teclado, por exemplo, essas setas aqui, né, de setinhas para descer a tela, por exemplo, elas ficam mais ao meio do teclado, né? Então eu acabo apertando aqui, né, como se fosse porque o meu anterior não tinha esse teclado numérico, né? E aqui tem vários atalhos, né? Tem esse atalho do programa da Asus que eu achei bem interessante. Ele tem algumas opções dessa de potência, por exemplo, mas ele tem algumas opções de imagem. Ele tem cancelamento de ruído. Eu posso deixar o modo normal, o vívido de imagem, né? O vívido ele deixa as imagens um pouco mais saturadas, que eu gosto. E ele tem esse modo aqui também, que é uma tecnologia para melhorar o contraste, né? Eu não cheguei a ver muita diferença, mas eu deixei ligado aqui, né? A construção interna, externa, na verdade, né? Eu poderia estar cortando essas partes do vídeo, mas não vou me dar o trabalho. A construção externa, eu não tenho muito o que falar, né? Ele tem duas saídas de som, né? Uma na esquerda aqui embaixo e na direita, né? Que então é um som, não é um som mono, né? É um som dual, um som estéreo. E a fonte dele eu achei ela bem pequena. Eu achei o cabo bem pequeno, poderia ser maior, né? Mas acho que é um padrão assim, né, da maioria dos notebooks. E se você tem que você tem que comprar uma fonte externa para, se você quiser um cabo maior, né? Uma coisa que eu não cheguei a citar é que ele vem com Windows 11, né, pelo menos nessa versão. Não me agrada tanto, pelo menos no momento, né, mas que creio que seja uma questão de costume, né, porque eu nunca tinha usado o Windows 11. Mas e outra coisa que eu não sei se é padrão no nos notebooks atualmente, mas no meu anterior não tinha, é que ele tem a conexão Bluetooth. Então você pode conectar, por exemplo, um fone de ouvido, né, ou qualquer outro dispositivo. Outra coisa que é interessante mencionar é que ele vem com antivírus McAfee e ele é um antivírus que acho que tem 30 dias de licença de uso, né? Então é uma versão gratuita, mas depois ela vai expirar e é um pouco chatinho, porque às vezes fica aparecendo algumas notificações para você comprar o McAfee, né? Então é isso, acho que o vídeo ficou longo, eu não sei mais o que falar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o notebook, eu posso tentar fazer um teste, né? A duração da bateria, por exemplo, eu não consegui medir porque eu ainda não fiz um uso tão intensivo dele, né? E quando eu estou fazendo uso, como eu estou fazendo em casa, eu estou usando a fonte. Então é isso, e qualquer dúvida deixem aí no comentário.